Paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos grandiosamente. É uma honra, mais uma vez, poder participar da noite dos nossos amados, aprendendo da Palavra de Deus. Mais uma vez, o nosso momento de ensino da Palavra, todas as sextas, a partir das 20 horas, através da página do Facebook da nossa igreja, a Igreja da Multiforme Graça de Deus. Graças a Deus que Deus tem nos abençoado grandiosamente através de sua palavra, temos aprendido cada dia mais dela, temos nos fortalecido. E é muito importante nós nos fortalecermos na palavra de Deus, porque o diabo ele luta contra a nossa família, contra o nosso lar, contra a nossa casa. E se nós não estivermos estruturados, bem firmados com os nossos alicerces lançados na palavra de Deus, nós não teremos chances contra o adversário. Mas se nós estamos firmes na palavra de Deus, se ela é o nosso alicerce, então nós podemos vencer. Então é muito importante nós aprendermos dela, se alimentar dela todos os dias, para que nós possamos cumprir a vontade e o querer do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando a todos grandiosamente. O tema para esta mensagem que Deus nos concedeu é 3 verdades sobre a fé. 3 verdades sobre a fé. Quando se diz respeito à fé, a palavra fé, seu significado e toda a teologia que a envolve é muito amplo, vai muito longe, né? Falar sobre fé, a gente vai falar sobre fé aqui durante dias e dias e meses e não se esgota, é um tema muito amplo. Então quando nós falamos sobre as verdades da fé, obviamente que são inúmeras, mas hoje o Senhor Deus nos concede essa oportunidade de falarmos de 3 verdades sobre a fé. Então a partir de agora até as 20h30 mais ou menos nós temos aqui esse compromisso de aprendizado da palavra de Deus, amém? 3 verdades sobre a fé. A primeira verdade que eu gostaria muito de compartilhar com os nossos amados é que a fé, ou seja, sem a fé, é impossível agradar a Deus. Esse é o primeiro tópico, a primeira verdade sobre a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como referência, nós encontramos este verso lá em Hebreus capítulo 11, verso de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Essa é a tradução Almeida Corrigida Fiel, uma das traduções mais fiéis que tem da Bíblia Sagrada. Na tradução livro, nós temos a compreensão dentro da língua portuguesa um pouco mais, digamos assim, mais compreensível, né, pela sua simplicidade, tá? E está assim na tradução livro, ó. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quem se aproximar dele creia que ele existe e que recompensa os que sinceramente o buscam. Então note que em ambas essas traduções vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. E que Deus, ele é o recompensador, ele é o galardoador daqueles que estão a buscar a ele. Então essa é a primeira verdade. Primeira verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas em que ocasião essa fé ela se encaixa, ela se enquadra para que de fato seja o caso de eu não estar agradando ao Senhor? Muitos confundem esta fé aqui como uma fé vinculada a milagres, a feitos, e não é assim, tá ok? Então se você não tem fé que Deus vai cumprir determinado milagre na sua vida ou na vida de outrem, esta falta de fé não é caracterizada pelo não agradar a Deus. Porque a fé em que o escritor aos Hebreus ele trata não está vinculado a uma obra, não está vinculado a um milagre. Por exemplo, o escritor diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então isso significa que se eu estou, doente, eu não tenho fé que Deus vai me curar desta enfermidade, então eu não agrado a Deus? Não é isso que o escritor aos Hebreus está querendo dizer. De fato, Deus gostaria muito que eu estivesse com fé, mas se eu não estiver com fé naquele momento para que a cura aconteça, não significa que eu não estou agradando ao Senhor. Porque o escritor aos Hebreus, ele fala da fé não vinculada a uma obra, não vinculada a um milagre propriamente dito.
Tá? O próprio texto, em suma, ele nos traz esta compreensão. Por quê? O texto diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. E dá continuidade dizendo, é necessário que quem se aproxima dele creia que ele exista. Então, esta fé está vinculada ao quê? Ao acreditar na existência de Deus. Então, quando o escritor aos Hebreus ele diz sem fé é impossível agradar a Deus, ele está querendo dizer, se você não acredita na existência de Deus, não tem como você agradar a Ele. Tá? Então, a fé aqui está vinculada não a um milagre, não a um feito, mas vinculado à existência de Deus, tá, ok? Ou seja, os ateus que não acreditam na existência de Deus, obviamente nunca conseguirão agradar a Deus, é impossível, porque o texto é claro. Sem fé é impossível, porque é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele exista. Então, se eu não creio que Deus existe, obviamente não tem como eu agradar a Ele. Crer que Ele existe. Lá em Apocalipse, capítulo número 4, verso de número 11, está escrito assim: Tu, nosso Senhor e nosso Deus, és digno de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas, é por tua vontade que elas existem. Note aqui que a expressão do verso se vincula ao que? À existência de Deus. Então o verso ele é expressivo. Por tua vontade, aliás, a segunda parte do verso, né? Vou ler o verso inteiro novamente. Tu, nosso Senhor e nosso Deus, és digno de receber glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade que elas existem. Ou seja, neste verso está colocando em pauta a existência de Deus, a sua... porque, logicamente, que tudo que existe foi criado por Ele, o texto diz, tudo foi criado por Deus. Então, obviamente que Deus existe, porque tudo que nós podemos enxergar, de fato, é existente, porque foi criado. Então, é palpável, né? Então, ao seu lado, ao seu redor, tudo que você vê foi criado por Deus. Então, é obviamente que Deus, ele de fato exista. Então, crer que Deus existe, esse é um princípio fundamental da fé. Acreditar que Deus existe, tá? Então, essa é a primeira verdade a respeito da fé. Sem ela, é impossível agradar a Deus. Então, o texto, inclusive que nós lemos aqui, Hebreus, diz claramente, acreditar que Ele existe. Agora, Romanos 11, 34 e 36. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele para que Ele seja recompensado? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. O primeiro texto que nós lemos de Apocalipse é expressado pelos 24 anciãos que vivem nas regiões celestiais. Só que este texto aqui de Romanos é escrito por Paulo, um ser humano que, obviamente, não vivia nas regiões celestiais. Então note que tanto os anciãos, os 24 anciãos que vivem nas regiões celestiais, que contemplam a formosura de Deus, têm a mesma convicção da existência de Deus do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, que não via a presença de Deus como os 24 anciãos, que não residiu nas regiões celestiais. Era um ser humano que vivia na face da terra. Mas o crer em Deus, em sua existência, por ambos era a mesma crença, ou seja, a mesma fé, tá? Talvez para os 24 anciãos é mais fácil crer em Deus, porque eles estão contemplando Deus constantemente. Para Paulo já não era tão fácil assim. Ele não contemplava Deus constantemente a olho nu, como os 24 anciãos, mas ele sentia Deus. Como eu e você também podemos sentir a Deus, e sentimos Deus. Então, acreditar na sua existência é o primeiro princípio para a fé, para a fé. Por isso eu trouxe aqui como a primeira verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que o texto continua, ele tem a sua continuidade. O texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que quem se aproximar dele creia que ele existe. Ponto. Mas ele continua dizendo o quê? E que ele é galardoador do que os buscam. Uma outra tradução, que ele recompensa os que sinceramente buscam a ele.
tá? Então, eu preciso acreditar que Deus existe e acreditar que Ele é um Deus bondoso, que Ele trabalha, que Ele realiza, Ele empreende. Se Ele vai empreender determinado milagre específico na minha vida, em determinada ocasião, sim ou não, isso é uma outra questão, onde se vincularia também a fé. Mas acreditar que Deus Ele faz, que Ele é bondoso, é princípio, é o segundo ponto do princípio da fé, tá ok? Aqui tem um texto lá em Salmos 31, verso de número 19, que está escrito assim: como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. O texto de 31, verso 19 de 31 de Salmos, ele tem um vínculo muito forte em relação ao crer em Deus e a sua bondade com o texto que nós lemos aqui de Hebreus capítulo 11, verso de número 6. Por quê? Porque aqui está falando sobre a bondade de Deus, né, a ação de Deus para com aqueles que estão buscando a Ele, para aqueles que se refugiam em Deus, tá? Então, crer que Deus existe e acreditar que Ele é bondoso, que Ele age, que Ele faz, tá? Então, esse é um dos princípios da fé, porque muitas das vezes nós acreditamos na existência de Deus, mas parece que a bondade de Deus ela ficou lá no passado, né? E muitos acabam encarando como se Deus não fosse fazer nada ou não faz nada nos dias de hoje. Muito pelo contrário. Deus ele trabalha a todo momento em nossas vidas. Ele faz milagres constantemente. Só o fato de nós estarmos respirando, estarmos em vida, é sinal de que Deus tem dado o livramento dele para conosco, para com a nossa vida, nossa lar, nossa família. O problema do ser humano é que o homem, no sentido geral, infelizmente, ele tende a ser um tanto exigente. E ele exige coisas que, obviamente, não está dentro ali daquilo que ele, de fato, merece. Porque, se for para encarar as questões, bênçãos e milagres da Bíblia Sagrada, amados, nós não merecemos nada. Não merecemos nenhum deles. Deus, ele faz porque ele é bondoso. E é nessa bondade, nessa benignidade da parte de Deus que nós temos que crer, nós temos que acreditar. Isso é o princípio da fé, acreditar na existência de Deus e que Ele faz, que Ele é bondoso, que Ele é recompensador. O texto diz que Ele é galardoador, que Ele recompensa aqueles que estão buscando a Ele, tá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a primeira verdade em que nós podemos aprender nessa noite. Ainda no tema, né, obviamente, as 3 verdades da fé. A primeira é que sem fé é impossível agradar a Deus. A segunda verdade é que nem sempre a fé será indispensável. Repito, nem sempre a fé será indispensável. O que eu quero dizer com isso? Que há ocasiões em que a fé ela não vai se manifestar. E nem por isso Deus vai deixar de fazer ou agir em minha vida, em nossas vidas, tá ok? Então há momentos em nossas vidas em que as dificuldades, as tribulações, elas são tão grandes em que a fé ela parece se afugentar de nós. E não é por conta disso que Deus ele não vai trabalhar em nossas vidas. Obviamente que a Bíblia é clara em mostrar que se nós não tivermos fé, dificilmente nós conseguiremos algo da parte de Deus. Essa já é uma outra fé vinculada a outra coisa. Na primeira ocasião nós tratamos da fé em relação a crer na existência de Deus, ok? Então, agora estamos falando da fé em relação a um milagre, a uma obra, um feito específico da parte de Deus para com as nossas vidas, tá ok? Então, vamos fazer uma separação, tá? Então, tem momentos na vida em que a fé, praticamente ela não existe. Não a fé, como eu disse, na existência de Deus, mas naquele determinado milagre, naquela determinada obra que nós necessitamos. Isso não significa que Deus ele não vai trabalhar. Porque Deus ele não só trabalha em conjunto com a nossa fé, mas muitas das vezes Deus ele vai trabalhar em nossas vidas de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a sua vontade e misericórdia, independentemente se a fé ela entra em ação ou não. Agora, quando é que isso ocorre? Obviamente que não tem como listar isso, tá? Deus ele também age
além da fé. Tá? Então Deus ele não é refém da fé do homem, ele não é dependente da fé do homem. Então não é assim, eu vou trabalhar se você não tiver fé eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui de braços cruzados. Não é assim que Deus trabalha, tá, ok? Então ele não é refém disso. Ele não olha de lá do alto para a sua vida e fala assim, vamos ver se ele não tá sem fé, não vou lá não. Não é, Deus não trabalha dessa maneira, ok? Então há momentos em que Deus ele trabalha de acordo com a nossa necessidade, a nossa humilhação. Ele trabalha, obviamente, segundo a sua misericórdia, o seu amor, a sua benignidade, tá? Independente da nossa fé. Repito, Deus não é refém da nossa fé. Tem até um texto que eu não vou fazer leitura de todos os versos, porque senão vai tomar muito tempo. Mas lá em Lucas capítulo 7, verso de número 1 até o verso de número 10, mais ou menos, tem um texto sobre a cura do servo do centurião. O texto, resumindo, né, ele conta que um centurião ele enviou os anciãos, né, dos judeus, principais dos judeus, para ter com Jesus e falar para Jesus, né, da necessidade que ele tinha, que era a cura de um servo que estava enfermo. Jesus ele logo já decidiu, falou assim, não, tudo bem, então vamos lá, vou lá na casa dele, vamos lá, e Jesus iria fazer um milagre ali na casa do servo, na casa do centurião. Só que o centurião, ele enviou mais algumas pessoas, alguns soldados ali, quando Jesus estava chegando próximo à residência, para falar com Jesus a seguinte questão. Jesus, o seguinte, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, debaixo do meu teto. Por isso também que eu não fui ter com você, eu não sou digno disso. Então eu peço para que o Senhor diga apenas uma palavra. Se o Senhor dizer uma palavra, eu sei que meu servo ele vai ser curado, porque eu tenho soldados que são subordinados a mim. Eu digo um ele vai, o outro vem, ele vem, enfim. E eu sei que se o Senhor falar uma palavra, eu sei que também um milagre vai acontecer. O interessante no texto é que Jesus ele diz que ele não tinha encontrado tamanha fé. Olha só que interessante, deixa eu ver se eu acho o verso aqui. Verso de número 7. Vamos ler do verso de número 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este vai, ele vai, ao outro vem, ele vem, ao meu servo faz isto, e ele o faz. O centurião falando. Verso de número 9. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. O milagre aconteceu. Jesus disse no verso de número 9, eu não achei tanta fé. Mas note uma questão interessante. Quando Jesus se prontificou a ir na casa do centurião, não envolvia fé em si. Por quê? Porque o texto ele é claro. Alguns anciãos foram até Jesus, até falaram com Jesus, falaram, olha, ele é uma pessoa muito importante, né? Por causa dele que existem as sinagogas aqui, então Jesus falou, não, tudo bem, eu vou lá. Onde é que está a fé aí? Não existe fé neste texto. Jesus ia lá, Jesus se prontificou a ir fazer o milagre, sim. O milagre ia acontecer, lógico. Então, independente do centurião enviar depois outros homens, fala, Jesus, não sou digno que entre em minha casa, diga uma palavra e serão curados. Jesus fala, nossa, que tamanho de fé. Se isso não acontecesse, se o centurião não dissesse isso, Jesus ia chegar na casa dele, ia orar, o milagre ia acontecer e a cura ia ocorrer. O milagre ia acontecer, a cura ia acontecer. Independente da fé do centurião. Então note que Jesus ele atendeu o pedido do centurião para fazer o milagre, independente da fé dele. Por quê? Por causa da necessidade. E a maneira como os judeus, os anciãos chegaram ali até Jesus, Jesus se compadeceu daquela questão, daquela ocasião, e ia até a casa do servo centurião. Então o milagre ia acontecer independente da fé. Depois, obviamente, o texto mostra claramente que envolveu a fé do centurião e Jesus curou ali apenas com uma palavra, não precisou ir até a casa do centurião. O que eu quero dizer com isso? Que há ocasiões em que Jesus fará milagres, ele pode fazer milagres, ele faz milagres independente da nossa fé, tá? Um texto, na Bíblia, inclusive, tem vários versos que apoiam isso claramente, tá?
Crônicas 7,14, por exemplo, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Onde é que está a fé? Não envolve. Neste texto, Deus ele não diz, ó, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e tiver fé, aí eu vou ouvir e atender. Não envolve fé. O que envolve aqui é apenas o quê? Uma humilhação, uma oração e a busca por Deus, tá? É o buscar a Deus, é se humilhar, é se derramar diante do Senhor. E então eu ouvirei, eu atenderei, eu curarei, eu farei, tá? O texto mostra claramente, não envolve fé em si. O verso de número 7 do capítulo 15 de João, olha só. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Onde é que está a fé neste verso? Não envolve fé. Jeremias 33:3. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Onde é que está a fé? Não envolve. O texto diz, clame e eu te respondo. O texto não diz, clame e tenha fé, aí eu te respondo. Não. O texto diz, clame e eu te respondo. Ponto final. Vários textos na Bíblia Sagrada trazem isso. Buscar-me-eis, me achareis quando vós me buscar de todo o vosso coração. Onde é que está a fé? Não está ali, tá? Obviamente que a fé é sobre a existência de Deus. Ela tem que ser, obviamente, ela tem que estar ali. Mas a fé, por um milagre específico, nem sempre ela vai existir, tá? Há momentos, amados, em que nós, seres humanos, somos fracos, tendentes a passar por situações de dor a ponto de parecer não existir forças. Parece que a fé ela não está ali. E pode ser que talvez ela não esteja ali. A fé sobre a fé voltada àquele milagre específico, tá? Às vezes ela não está presente, mas não significa que Deus ele não vai fazer o milagre, porque Deus ele trabalha segundo a nossa necessidade, segundo a sua misericórdia. E eu repito, Deus não é refém da fé do homem, até porque a fé do homem não vale de nada diante da grandeza de Deus, tá ok? Somos falhos. Jesus disse que se nós fizermos e cumprirmos tudo o que Ele disser, tudo que Deus disser, nós somos ainda servos inúteis. Então não há em nós alguma grandeza para que nós possamos alcançar algo da parte de Deus por mérito. Não existe. A única coisa que existe em nós que tem valor, óbvio, é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Então essa é a segunda verdade sobre a fé. Nem sempre ela será indispensável. Há momentos em que, não que nós vamos dispensar a fé, né? Não, eu não preciso de fé para receber determinados milagres, não é assim, tá? Mas nem sempre ela vai fazer a diferença. Muitas das vezes Deus faz a obra e o milagre segundo a sua misericórdia e amor por nós. É só o fato de você, eu volto naquilo, né, do livramento que Deus tem te dado, você está vivo, respirando, sabia que isso daí é um milagre de Deus. Você teve fé que Deus ia fazer isso? Bem provável que não. Você não teve fé que Deus ia fazer esse milagre. Mas Ele fez ontem, Ele está fazendo hoje, vai fazer amanhã. Ele está fazendo milagre todos os dias, independente da sua fé. Muitas pessoas nem acreditam, né, em si, em Deus, e ainda assim Deus os abençoa com vida, com saúde. Não tem fé também ali. Por quê? Porque Deus não é refém da fé do homem, ok? Terceira verdade para finalizarmos. Restam aí poucos minutos e nós vamos finalizar com essa terceira verdade. Terceira verdade sobre a fé. Não existe fé perfeita. Isso é óbvio, né? Você poderia dizer, meu irmão, isso aí é óbvio, eu sei disso que não existe fé perfeita. Só que quando nós passamos por certas situações, parece que em nós mesmos, muitas das vezes, nós tentamos nos convencer de que seria mais fácil e melhor se nós tivéssemos uma fé perfeita naquela ocasião. E o próprio adversário, o diabo, ele trabalha na mente do homem, ele lança setas dizendo, você não consegue por causa disso, se você tivesse fé, e começa a fazer com que nós venhamos a regredir, a dizer, é verdade mesmo, eu não tenho fé, por isso que não vai dar certo, não vai acontecer. O diabo ele é astuto, amados, nós temos que ter cuidado com isso e buscar na presença de Deus. Independentemente se a fé está forte ou não, eu vou buscar a Deus
Eu quero Deus, é viver minha vida com Deus e ponto final. É isso que nós devemos fazer. Não olhar para as coisas que estão à nossa volta, para as tempestades da vida, mas para Cristo Jesus. Amém? Bom, normalmente a fé ela vai ser pouca. Isso é natural, é comum. Não existe um super-homem cristão, um super cristão. Não existe, tá? A fé ela vai ser pouca na maioria das vezes. Dificilmente ela vai ser aquela fé estupenda, grandiosa. O centurião, por exemplo, Jesus disse, eu não vi tamanha fé até agora aqui. Mas essa fé do centurião, onde é que foi parar depois? Nunca mais ouvimos falar sobre o centurião. Nunca mais ouvimos falar de algum feito, algum milagre através do centurião, ou que foi feito na vida do centurião. Não ouvimos falar mais nada. Por quê? Porque a fé do centurião naquele momento era uma fé gigantesca. Mas não significa que ela ela continuou gigantesca por resto da vida dele. Por quê? Porque era um ser humano. E como qualquer ser humano, a fé ela tende a ser oscilante, amados. Ela tende a ser, às vezes, alta e às vezes baixa. E na maioria das vezes, ela é pouca. Ela não é grande. Na maioria das vezes, a nossa fé é pouca. É comum. Mateus capítulo 8, verso de número 26. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. A tempestade que ocorreu ali enquanto eles estavam no barco, os discípulos, sabendo que Jesus estava dormindo no barco, foi lá falar com Jesus e falou, Jesus, estamos perecendo, não te importa que nós pereçamos? Jesus falou, por que você teme tanto? Vocês que têm pouca fé, por que vocês temem tanto? E Jesus repreendeu a tempestade e fez-se bonança. Mas Jesus ele deixa claro aqui que a fé ali entre eles era pouca. Mas não tem problema. Para Deus agir, ele não depende da fé do homem em si. Tá? E sendo pouca fé, para Jesus ele faz a obra também. Então, normalmente, a fé ela vai ser pouca. Então, você às vezes está dentro daquele sistema, né, que Deus permitiu, aquele deserto. Aí você olha para os problemas e você sabe de si que a sua fé está sendo pouca naquele momento. Você sabe de si. Só que lembre-se, Jesus ele fez milagres, ele trabalhou no momento em que a fé dos homens era pouca. Tá? Então não é porque a sua fé está sendo pouca neste momento que Jesus ele não vai trabalhar. Ele trabalha no momento que a fé está pouca também. Até porque é normal que a fé seja pouca. Tá? É normal, isso é comum na vida do ser humano. Segundo ponto, ainda sobre não existir fé perfeita, é que às vezes a nossa fé ela se apoia em coisas, ou nós apoiamos em coisas. Isso também tende a existir, tá? Muitas das vezes colocamos fé num juiz, dependemos de um juiz por alguma causa, então nós depositamos a nossa fé em um juiz. Muitas das vezes depositamos a nossa fé num médico, depositamos a nossa fé no patrão, depositamos a nossa fé, sei lá, num amigo. Muitas das vezes nós depositamos a fé em coisas e em pessoas. Isso é comum na vida do ser humano, mas nós temos que nos lembrar de que a nossa fé ela tem que estar firmada em Cristo. Então, não posso esperar que o homem ele me abençoe. Eu tenho que esperar que Deus use o homem para me abençoar. Então a minha esperança tem que estar em Deus. Por isso, muitas das vezes, o milagre ainda não aconteceu na sua vida. Porque às vezes a sua crença, a sua esperança está no ser humano. Mas quando você colocar a sua esperança em Deus, aí Deus vai usar o ser humano. Muitas das vezes nem é esta pessoa que você pensa, mas usará outra pessoa e ainda assim ele cumprirá a sua obra, o seu milagre. Então a nossa fé ela tende a se apoiar em coisas. Isso é comum para qualquer ser humano. 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 4 e verso de número 5. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha só, escrevendo aos Coríntios, Paulo ele deixa claro que se a palavra, dependendo da pregação que ele fizesse,
a fé dos irmãos de Corinto iam estar apoiada no quê? Na sabedoria dos homens, tá? Então, a pregação de Paulo foi para que a fé deles não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas se apoiasse no poder de Deus. Por isso é muito importante, amados, nós como cristãos, sermos seletivos em relação à palavra pregada. Porque se dependendo de como Paulo pregasse essa mensagem aos Coríntios, o texto ele nos traz isso de maneira clara, dependendo de como ele pregasse, a fé dos Coríntios estaria apoiada na sabedoria do homem e não em Deus. Então Paulo ele pregou de um modo com que essa sabedoria, esta fé dos Coríntios estivesse apoiada em Deus. Então por isso nós temos que ser seletivos em relação ao alimento da palavra de Deus. Tomar cuidado, como eu sempre digo, com as pessoas que estão aí vomitando palavras, tá? Porque muitas das vezes essa mensagem que não está apoiada nas Escrituras pode conduzir a sua fé a algo que não tem estrutura, que não é Deus, a coisas. Existem muitas mensagens que fogem das Escrituras Sagradas, fogem da Bíblia Sagrada e fogem da verdade. São heresias, são mensagens que muitas das vezes são pregadas por pessoas que não têm conhecimento bíblico ou têm conhecimento bíblico só que um conhecimento equivocado. E muitos desses, infelizmente, são guiados, em algumas ocasiões, até mesmo por Satanás, para desviar o servo de Deus, o servo fiel, para um caminho que não é o caminho que Deus quer que ele siga. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós ouvimos da palavra de Deus, com o que nós nos alimentamos. Eu sempre digo, a internet é cheia de mensagens e pregações, mas tome cuidado, porque nem toda ela vai te conduzir à vida eterna. O terceiro ponto, ainda para finalizarmos, sobre a fé, né? Não existe fé perfeita, né? Essa é a terceira verdade, é que ela será oscilante, isso é comum. Tá? Então a fé normalmente ela será pouco, isso é natural, isso é comum para o ser humano. Às vezes ela vai se apoiar em coisas, então nós temos que ser pulso firme e guiar a nossa confiança, a nossa fé para Deus, tá? E tomar cuidado para não apoiar a nossa fé em outras coisas, mas em Deus. E ela vai ser oscilante, como eu disse já anteriormente, é comum. Então hoje você tem fé que Deus ele vai fazer um milagre e algo, grandioso. Amanhã te dá uma dor de cabeça, e onde é que está a fé para Deus te curar daquela dor de cabeça? De uma coisa mais simples, pequena. Tá? É comum, isso é natural. Então ela tende a ser oscilante. Isso depende muito do nosso estado de espírito, né? No espírito humano, nosso estado de espírito, no nosso dia a dia, as experiências que nós estamos vivendo, ou vivemos, ou passamos. Nossa, isso depende de tanta coisa, amado. Se fosse listar aqui, não teria fim. Tá? Depende de muitas coisas. E para Deus, o milagre, não importa se ele é pequeno ou grande. Milagre para Deus é milagre, ponto final. Tá? Então, se for para curar de um strep que entrou debaixo da unha, para Deus, ele vai fazer. Se for preciso, ele faz. Se for para Deus curar de uma doença incurável, ele faz também. E para Deus isso não muda. Não é mais difícil para ele curar de uma doença incurável ou de um strep que entrou debaixo da unha, de uma simples dor de cabeça. Para Deus, nada é impossível. Para ele é a mesma coisa, tanto faz como tanto fez. Ele não vai usar mais poder para fazer determinado milagre, suar mais. Não, para Deus isso não existe, tá? Para Deus tudo é milagre, tudo para ele fazer é do mesmo tamanho. Ele não desgasta o seu poder, tá ok? Então, a fé ela vai ser oscilante, é natural. Então, hoje você tem fé, amanhã você não tem, outro dia você tem pouco, outro dia você tem muita, não importa. A fé ela pode ser oscilante e ela vai ser. Nesse momento na sua vida, provavelmente ela esteja sendo oscilante. Mas a nossa vida espiritual com Deus, ela não pode ser oscilante. Ainda que a nossa fé oscile, a nossa vida para com Deus, ela não pode. Ela tem que estar em constante crescimento. Porque a partir do momento que ela se tornar oscilante, no momento baixo, é o momento que Satanás ele vem e derruba, tá? Mateus 14:31, finalizando o último versículo. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro decidiu caminhar sobre as águas com Jesus.
E Pedro andou sobre as águas, porque ele teve fé. Ele disse, Jesus, manda eu ter contigo por sobre as águas. Jesus disse, vem. Ele pegou e andou sobre as águas. Então Pedro estava com uma fé ali. Andar sobre as águas não é qualquer um. Somente Pedro, em toda a história da raça humana, andou sobre as águas, ainda com Jesus, né? Andou sobre as águas com Jesus, olha só que maravilha. Mas no mesmo momento, Pedro olhando para tempestades, ele já começou, a fé dele começou já a descer, oscilou. E aí que ele começou a afundar. E Jesus falou para Pedro, oh, homem de pouca fé, por que duvidaste? Naquele momento que Pedro começou a duvidar, ele começou a afundar, porque a fé dele estava pouca. Mas eu disse e repito, não é por isso que Jesus não faz o milagre. E ele fez, ele pegou Pedro ali pela mão ali e Pedro não morreu afogado, tá? Então, amado, o que eu quero dizer, não importa como a sua fé esteja, fique firme com Deus. Amanhã sua fé vai estar alta, é o momento da sua bênção, do seu milagre. E mesmo se não estiver alto, estiver baixo, Deus ainda assim ele faz o milagre. Ele fez na vida de homens que tinham pouca fé. E ainda que chegue momentos em que a dor, aquele problema e dificuldade te sufoca e parece que a fé não existe, saiba que Deus ele é misericordioso e Ele trabalha em nossas vidas por amor, por misericórdia, porque Deus ele é bom, Deus ele é Pai. Amém? Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor Jesus, obrigado por tudo, abençoe os teus filhos, abençoe cada casa, cada lar, cada família, livre de todo mal. Faça tua obra e nos ajude para que possamos, com fé, viver uma vida piamente voltada ao Senhor, Pai. Deus, te agradecemos por tudo. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada coração e todos juntos digamos amém. Deus abençoe a todos grandiosamente. Amém.